Tem uma obra que é muito bacana, ela é bastante conhecida aí na cultura pop atualmente, que é O Menino do Pijama Listrado. É um livro e fizeram o filme. E geralmente quem assiste esse filme ao final fica chorando, se derrete em lágrimas. Para quem assistiu esse filme, eu gostaria que vocês lembrassem de um personagem, que é o pai do Bruno, o Ralph. Eles moravam em Berlim e se mudam para uma cidade do interior porque o Ralph recebe uma promoção de emprego. E o Ralph, ele é uma figura no filme, no livro, até que agradável, porque ele é um excelente pai, ele faz tudo pelos dois filhos dele, ele é um excelente marido, ele é um excelente esposo. A sua mulher tem alguns problemas emocionais, ele sempre está apoiando ela. Ele tem divergências com seus pais e mesmo assim não abandonou eles. Enfim, ele é uma pessoa que no âmbito familiar faz todo o possível para a sua família, para a sua comunidade. Se lembrem dele. A Hannah Arendt, ela cunhou o termo banalidade do mal. Então, o que é uma coisa banal? É uma coisa comum, é algo rotineiro, certo? Como é que ela cunhou esse termo? É num livro, numa excelente obra que todos deveriam ler, o caso Eichmann. O Eichmann, ele foi um dos principais responsáveis pela logística dos campos de concentração, do extermínio de massa dos judeus. Então, quando chegavam os vagões de trem, tinha separação entre pessoas sadias e pessoas mais doentes, crianças, idosos, homens, mulheres. Aqueles que já não tinham uma saúde tão adequada eram mortos logo de cara. Aí tinha a questão das câmaras de gás, os crematórios. E o Eichmann, ele que foi o responsável por organizar toda essa logística, que os nazistas chamavam de solução final. Quando a União Soviética derrotou o nazismo em 1945, muitos nazistas da alta cúpula fizeram o quê? Eles fugiram. Muitos vieram até para a América do Sul. Não sei se vocês já ouviram, tem até uma teoria de malucos. Aí tem uns imbecis aí que falam que o Hitler não se suicidou, veio para o Brasil, aqui para o Mato Grosso ou para a Argentina. Mas por quê? Porque fato é que muitos nazistas eles conseguiram fugir, né? E quando o Estado de Israel ele é formado em 1947, eles vão começar a perseguir esses nazistas. E eles encontram o Eichmann num subúrbio de Buenos Aires no ano de 1961. O Mossad, o Serviço Secreto Israelense. Num, é uma operação ilegal, porque foi um sequestro. E o Eichmann ele é levado para Jerusalém, na qual ele vai ser julgado pelos seus crimes na época do Holocausto, do nazismo. A Anna Arendt ela foi convidada por um jornal de Nova York para fazer a cobertura e ela faria alguns periódicos para esse jornal. E quando ela chega lá em Jerusalém para cobrir o julgamento, ela demora para entregar os periódicos porque ela começa a fazer uma reflexão. A primeira coisa que ela diz é que o Eichmann ele não teve um julgamento justo, porque já estava pré-definido que ele era culpado. Então seria pouquíssimo provável que ele tivesse um julgamento justo e adequado. E o mais interessante é o que ela observa. Quando nós pensamos em um nazista, que é responsável pela logística dos campos de concentração, que é responsável pela morte de milhões de pessoas, não só judeus, ciganos, homossexuais, pessoas ligadas a partidos de esquerda. Quando nós pensamos em alguém que racionalizou esse processo de extermínio de milhões de mortes, qual é a imagem que nos vem à cabeça? Que essa pessoa ela é um monstro, é um assassino genocida. E qual é a surpresa? O Eichmann ele é uma pessoa extremamente comum, uma pessoa extremamente normal. Ela usa até uma expressão, se eu não me recordo, não sei se é patético ou medíocre. Mas o que ela quer mostrar pra gente? Ele não é esse monstro que nos é pintado. Ele é uma pessoa medíocre, comum, que está executando ordens
que vem de leis do seu país. Tanto que não apenas o Eichmann, mas muitos nazistas, eles não se consideravam culpados pelos crimes que eles foram acusados, porque eles estavam apenas executando ordens que vinham de cima. E daí vem o termo banalidade do mal. É o crime perpetuado por ninguém. O que é o crime perpetuado por ninguém? A pessoa, ela perde a sua capacidade reflexiva, ela perde a sua capacidade de pensar. Ela é só um burocrata. Ela está cumprindo ordens, essas ordens matam milhões de pessoas e ela perdeu completamente a sua capacidade reflexiva de entender o que seus atos estão proporcionando. O mal, ele é comum, ele está presente na vida das pessoas. E muitas vezes nós cometemos atos que são considerados maus, mas nós nem o percebemos, porque ele já está diluído nas nossas ações. Então, o que ela mostra? Ela mostra que a banalidade do mal, essa questão do mal, ele está presente em todos os seres humanos. E isso acontece quando nós, enquanto seres humanos, perdemos a nossa capacidade de refletir. O crime contra a humanidade ele acontece quando nós não conseguimos entender o que os nossos atos estão proporcionando para outras pessoas. E por que eu citei no início do vídeo o pai do Bruno, o Ralph? Porque ele era uma pessoa comum, ele é uma pessoa muito boa até para sua família, mas ele foi responsável pela morte de milhares de judeus. E para ele tanto faz como tanto fez, porque ele estava apenas executando ordens, cumprindo uma função burocrata. Ele não conseguia refletir e perceber que seus atos estavam exterminando milhões de pessoas. Então o mal, ele não é de pessoas que são monstros. O mal ele está presente em pessoas comuns, igual eu e você. Beleza, pessoal? Falou!